Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8h48, começando mais uma edição do Ponto a Ponto ao vivo, Ponto a Ponto Litoral de Santos para todo o planeta. Estamos ao vivo com informações da Baixada Santista, do Brasil e do mundo. Claro, com a sua sempre nobre participação conosco pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Virgínia, já passo para os nossos ouvintes internautas, e aqueles que acompanham pela televisão, né? Como o nosso querido Bento, lá em Florianópolis, que tem aquela televisão de 75 polegadas, que tem esse conforto de ver e nos ouvir diariamente. Bom dia, o nosso WhatsApp, Virgínia. É 13998058709, repetindo, 13998058709. E vem novidades aí na programação, além das 24 horas no ar com muita música e informação, você terá sua participação também, e mais. Dentro de mais alguns dias vamos ter a participação de comentaristas aqui, emitindo opiniões de assuntos importantes e pertinentes do nosso dia a dia. Pesquisa faz levantamento e diz, palafitas e miséria, a operação da Polícia Militar, a Operação Verão/Escudo, 85% das mortes em áreas de alta vulnerabilidade. Precisamos entender o que acontece com os municípios da Baixada Santista, que tem áreas de uma grande qualidade social de vida, o IDH para cima, e outras com o IDH para baixo, né? Por isso, o próprio secretário de Segurança do Estado havia dito que precisam ser revistas algumas políticas nos municípios da Baixada Santista. Tarifa do túnel Santos-Guarujá deve ser equivalente à da Balsa. E pedágio não terá bloqueio físico, segundo informações do governo do estado de São Paulo. Hoje, quarta-feira, 10 de março de 2024, hoje é o Dia Mundial da Agricultura, Dia Mundial da Saúde Bucal, um abraço a todos os dentistas, aqueles que tratam na saúde bucal, e também, né, o início oficial do outono, que oficialmente teve o seu início hoje, às 0h06, e se estenderá até às 17h50, no dia 20 de junho. A estação vai ser marcada por uma forte precipitação de chuvas, mas com temperaturas ainda quentes. Segundo o INMET, devemos ter temperaturas que podem chegar em alguns momentos a 27, 28 graus ainda no outono, mas com tendência à diminuição de massas de ar potenciais quentes e também a umidade relativa do ar diminuindo. Bom dia, doutor Emílio Puimi. Doutor Emílio, que é um santista que já esteve no interior. Qual é o calor pior? É o nosso praiano aqui do litoral ou o calor lá do interior de São Paulo? Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Bom dia, presidente Cacá. Bom dia aos ouvintes. Olha, o de Santos é muito pior com essa umidade que nos faz suar muito, prejudica até a respiração. Exato. Né? E no interior o verão, o calor é seco, né? Porque não chove, não tem quase umidade. É isso aí. Então a gente vai acostumando aí, né? Mas para aqueles que gostam, como eu, da temperatura mais amena, a expectativa é que nós tenhamos aí o outono produzindo bons efeitos, né? Com uma situação de melhor qualidade. Mas deixa eu apresentar, sempre uma honra recebê-lo aqui. Eu reputo uma das pessoas inteligentes da política santista, não somente atuando na política partidária, junto à Câmara como seu presidente, mas também conversamos agora há pouco, né, a identidade, o trabalho na nossa querida, né, e tão necessária Santa Casa de Santos, que na verdade é Santa Casa de Santos e da Baixada Santista. Presidente da Câmara, Cacá Teixeira, bom dia, obrigado pela presença aqui no Ponto a Ponto. Bom dia, Eduardo, bom dia, Emílio, Virgínia, todos que nos estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui, já fazia um tempo que não estamos nos encontrando, mas com certeza o trabalho a gente está fazendo aí no município, através da Câmara Municipal, leis aí de interesse da coletividade, avançando bastante, né? Esse é um ano eleitoral, Eduardo, é um ano difícil de atuar, né? Porque nós temos algumas restrições do Código Eleitoral. Isso vai fazer com que os vereadores e o próprio Executivo tenham aí a restrição que até o meio do ano poder fazer avançar. Depois vai ter que ter aí um recolhimento para as suas campanhas. Então, nós vamos falar muito sobre esse e outros temas. E, olha, o nosso querido Antônio Sanches do Guarujá mandando bom dia, e ele perguntou para que eu comentasse aí o que eu acho
Eu vou comentar muito pouco, vou deixar para os meus convidados, mais da pauta do intervalo, em relação aí às pesquisas divulgadas para a eleição aqui no município de Santos. É muito prematuro ainda, mas é claro que sempre tem um diagnóstico inicial, tem uma visão inicial, e o Cacá, com a sua experiência na área política, também pode emitir a sua opinião. Nós temos aí várias pesquisas e tem dois cenários. O cenário com o atual prefeito Rogério Santos, que teve aí considerado uma aprovação acima de 65%, 66% de aprovação da população santista, com uma disputa com a atual deputada federal Rosa Navarro. Mas um outro cenário aponta também, liderando pesquisas, à frente de todos, seria o cenário com esse prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Daqui a pouco a gente fala sobre os números. A gente vai a um intervalo rápido, aquele intervalo da nossa abertura, para voltar e mergulhar nos assuntos da Baixada Santista e do Brasil aqui, com os nossos convidados e com você também. Tudo isso em nome de Imuniz Logística, soluções de comércio exterior, há 25 anos produzindo tudo que você precisa para a sua carga chegar no destino que você necessita. Também Forte Vistorias Automotivas. 9 endereços na tela, nosso monitor, você tem os 9 endereços, Baixada Santista, Vale do Paraíba e também Grande São Paulo. Enge Plus, construtora incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Na hora de pensar em mudar de apartamento, você que mora em qualquer estado do Brasil, já sabe, Enge Plus, Enge Life, a dupla aqui onde a qualidade faz a diferença sempre. Também Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, há mais de 12 anos cuidando do seu carro aqui na Baixada. Ele que já viveu 10 anos na Europa, considerado um dos grandes martelinhos de ouro do mundo, reside aonde? Em Santos. Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, na Comendador Martins 191. Também M. Rocha Contabilidade. Estamos agora no período de entrega do imposto de renda, hein? Se você não sabe, não quer, não tem tempo, passe isso para a M. Rocha Contabilidade, ser uma equipe pronta, né? Comandada pelo Marcelo Rocha, a fazer toda a sua declaração ou mesmo a contabilidade da sua empresa. Mecânica Eliomar, há 54 anos cuidando do seu carro, mecânica elétrica e também toda a parte hidráulica do seu carro com a Eliomar, há 54 anos, na Marechal Deodoro 493. Tintas e tintas, vai pintar a casa, o seu carro, sua lancha, seu sítio, sua casa de praia, Casa da Serra, não importa. Fale com o Zé Luiz. 3 lojas, Santo Senador Feijó, 439, Antônio Amerique em São Vicente, 89, e Ulisses Guimarães, 989, na área continental. Uma loja enorme para atender aquela população de mais de 150 mil habitantes. E Escola Santista de Astrologia, do querido Jorge e da Márcia Bernardo, que sempre prepara aí um trabalho, tem curso nível inicial para quem quer iniciar na astrologia. E hoje, né, Virgínia? Hoje, dia 20 de março, começa para os estudos astrológicos, na verdade, o início do ano novo, né? É a partir de hoje. E tem a entrada de novo signo, é isso? Áries. Então, para quem é de Áries, está começando um novo ciclo, uma nova parte na sua vida pessoal. Então, vamos perguntar para o Jorge tudo isso que está acontecendo também. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos com muitas informações aqui, como também daqui a pouco o doutor Emílio nos explica. Muita gente já mandou pela manhã. O pessoal acorda cedo aqui na Baixada Santista, né? Hoje teremos aí, provavelmente, o ex-jogador Robinho terá o seu caso julgado aqui no Brasil pelo STF, devido à acusação de estupro lá na Itália. O governo italiano, a justiça italiana, gostaria da sua extradição. O doutor Emílio vai explicar, não existe essa extradição do Brasil para a Itália. Porém, há quem peça que ele seja julgado aqui, não julgado, que a pena dele possa ser revertida aqui no Brasil. Claro que são legislações diferentes, mas que ele cumpra a sua pena aqui no Brasil também, né? E outro destaque importante, mercado nacional pede maior celeridade, maior rapidez para que o Banco Central corte juros. E, ao mesmo tempo, o governo fica atento dos juros de mercado, pois o presidente tem patinado nas declarações de mercado, sentido muito, com vários fechamentos de empresas, inclusive afetando aqui a nossa Baixada Santista. Eu vou intervalo e volto rapidinho, não sai daí. Diga. Sérgio Santana, bom dia, Edu, Virgínia, doutor Emílio, nosso presidente e vereador Cacá. Bom dia, então, o vereador Sérgio Santana, aqui de Santos, né? Sempre participando também conosco aqui. Bom dia aos nossos ouvintes. Deixa eu mandar um abraço também ao Sérgio, né? O seu Sérgio, lá em Balneário Camboriú, ele que nos acompanha sempre. A Rita, lá na Vila Valência, em São Vicente. O querido Otávio, lá em Cubatão. O Amado, no Morro de São Bento. Me passou outro dia uma pergunta aqui, eu não tinha a resposta muito fácil não, mas estou procurando, viu, Amado? Estou procurando a resposta junto aí à Polícia Militar de São Paulo, aqui na Baixada Santista, para responder para você, e aí, se possível, até com o representante da Polícia Militar, aqui no Ponto a Ponto, pela Rádio Estaniço, para todo o planeta. Eu vou um rápido intervalo e volto já. Participação também de Dininha Couto, bom dia, amigos, excelente programa. Já que você falou da Dininha em São Bernardo do Campo, já estendo ali para o Rogério Perim, empresário também ali em São Bernardo do Campo, ali no Demarque, um abraço a ele lá da Lotus, né? Películas e toda a área de segurança para vidros em São Paulo, no grande ABCD, para todo o Brasil. Eu volto já, não sai daí, gente, volto com ponto a ponto.
A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Novo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Engeplus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Engeplus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Engeplus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além... Já estamos de volta às 9h01 aqui com o nosso Ponto a Ponto. Estamos aí pela rede, né, de rádios, Rádiosnet e rádios.com.br,
Você nos encontra pelo nosso app, baixe na loja de aplicativos, 10, 15 segundos você tem o nosso aplicativo e nos leva em áudio e vídeo para qualquer parte do planeta, sempre com informações precisas, né? Durante toda a nossa programação, nós não temos só música, você já sabe, são 24 horas com muita música e informação, são mais de 30 blocos de informação, desde Conexão News, as mais variadas informações também. Se inscreva no canal Ponto a Ponto, hein? Dê o seu like, participe, sugira pautas, como tem várias pautas que estão sendo propostas, como o do nosso Antônio Sanches, segurança lá do Guarujá. Deixa eu mandar um abraço também ao Rodrigo lá no Canto do Forte, em Praia Grande. Me pergunta aí quando eu vou trazer novamente o deputado federal Alberto Mourão. Foi um bom programa, hein? Bom programa aquele lá com o deputado federal. E é verdade, se você está perguntando, Alberto Mourão será mesmo candidato a prefeito, pelo menos foi confirmada a informação pelo André Ursini, que aqui esteve, e fiquei muito com aquela impressão, quando o deputado disse, em Brasília é uma coisa e no executivo é completamente diferente. Ele gosta do executivo e não do legislativo. Ô, Cacá, essa visão do deputado federal Alberto Mourão, muita gente diz, bom, mas eu voto no candidato para ser o meu representante em Brasília. Mas o prefeito Alberto Mourão, característica, não é essa a primeira vez, não será a primeira. Ele gosta de definir, gosta de ter a caneta na mão, né, para definir várias obras na sua cidade, várias questões que interessam à sua cidade. E a gente sabe que em Brasília não funciona assim, né? Em Brasília você tem lá o centrão, o centro-direita, você tem lá aqueles grupos se unem, e muitas vezes a gente percebe que até o nosso estado de São Paulo, eu já conversei com vários deputados, não somente da Baixada, mas de outras regiões, é muito difícil. Na verdade, o Mourão tem a cara do executivo e ele tem aí executado boas gestões, né? Eu me lembro, veio Yamauchi, veio o Roberto, agora a Raquel, né? Vem, fica um mandato e ele retorna, né? Porque não pode para a reeleição seguida, quando ele é reeleito, aí já não pode mais ser eleito. Aí ele vai para deputado. Tem uma votação expressiva dentro da sua cidade, de Praia Grande, que, por sinal, transformou Praia Grande, né? Hoje a Praia Grande é um outro momento. Mas vejo o Mourão realmente com o perfil do executivo. É claro que você tem a caneta na mão, você tem a administração de uma cidade, e também precisa avançar ainda mais, né? Tem aquele projeto Ursini que precisa de uma vez por todas ser reexecutado, e a Praia Grande vive um bom momento, chegando próximo a Santos. E aí, não sei se foi aqui, em outro local, numa rádio, eu manifestei falando sobre Praia Grande, até um ouvinte falou assim, mas você não é vereador em Santos? Agora, a gente não pode deixar de reconhecer, né, uma cidade como a Praia Grande evoluir. Uma pena a cidade de São Vicente, né? Porque essa São Vicente ficou sufocada entre Santos e Praia Grande, né? Não cresceu da forma que deveria crescer, teve oportunidades, né? Passou aí o Márcio França, teve gestão, mas infelizmente não avança. Então, o Mourão é candidato, né? Também já ouvi, o próprio Ursini, né? Tive num encontro com ele. Ele é o presidente ali do MDB, né? Que é um partido também que retornou também. O Mourão teve no PSDB, exato, mas o PSDB não entrou nele. Ele entrou no PSDB, mas ele não teve essa atuação dentro do PSDB, seu espaço. E eu estou no PSDB há 32 anos. Eu ia perguntar isso. Nós tivemos recentemente até uma situação um pouco desgastante em São Paulo, a gente percebe, o PSDB tem que se reinventar, Cacá? Tem que ser reconstruído, mas infelizmente existem peças lá que não querem sair, né? Tipo Vignoli, né, que foi mais uma vez eleito presidente estadual e depois teve que ter uma liminar para que isso não concretizasse. Passado, né, eu acho que o Dória teve seu momento, temos que reconhecer que é um político que não é um político nato, né, mas ganhou 3 eleições prévias dentro do partido, do PSDB, né, para prefeito, para governador e para presidência da República. O presidente da República não se viabilizou porque aí o PSDB nacional se movimentou para que ele não fosse o candidato. Então, nós estamos avançando. Agora, diferentemente do Paulo Alexandre, ele é um deputado federal que está participando de várias comissões, como presidente, como vice-presidente, e também se fala muito sobre a questão de retornar para
para disputar a Prefeitura de Santos, né? E aí aquela notícia que você deu aí da pesquisa, que aí quando a gente chegar nesse momento a gente vai comentar. A gente vai comentar até isso. O Emílio, em relação a essa disposição, até vou lembrar aqui, ele não me proibiu de citar, mas é uma outra voz, outra fala importante, o Cacá Teixeira, nosso presidente da Câmara, conhece, o ex-prefeito Papa de Santos, uma vez eu encontrei no Gonzaga, e até rapidamente tomamos um café, ele dizia exatamente o ambiente do Congresso Nacional, o ambiente de Brasília, não era o que ele esperava, e ele dizia que se perde muito tempo, se deixa de resolver muitos assuntos pertinentes ao Brasil inteiro, e era muito triste ver aquela realidade. E grupos se formam, por exemplo, do Norte e do Nordeste, nada contra, adoro, acho que são regiões lindíssimas do Brasil aqui, tenho certeza que ambos vão concordar comigo, mas você tem grupos que são heterogêneos. Toma conta, viu? O nordestino toma conta. Toma conta, exatamente isso. E aí o ex-prefeito Papa dizia, como deputado federal, você não consegue aprovar nada. E aí você consegue ali, você cria uma comissão, e essa comissão, literalmente, ela vai ter encabeçada ali líderes de bancadas do Norte e do Nordeste. Então, você tem nada contra, mas ele dizia, você tem um Sudeste, que é a máquina propulsora do país, e que acaba arrecadando mais, mas recebe menos. Você tem obras de infraestrutura que serão necessárias para o Sudeste, que não vêm. Eu vou até dar um exemplo aqui. O deputado Alberto Mourão disse assim, eu liguei para o Paulo Alexandre, precisamos sentar com a Rosana, falei também com o assessor da Cunha no momento, a gente precisa fazer uma frente da Baixada Santista. E o Cacá foi muito feliz quando falou de São Vicente, e o Alberto Mourão disse a mesma coisa, é muito triste, mas ele falou, precisamos ajudar, porque eu não saio de Praia Grande sem passar por São Vicente, eu não vou de Santos para Praia Grande sem passar por São Vicente, então é importante que a gente tenha essa visão. E a cidade, né, a vila mais antiga do Brasil. Mas esse fato, Emílio, a gente tem lá uma vasta condição de empresários, advogados, políticos, é uma mistura muito grande dentro do Congresso, dentro desse cenário, né? E a gente percebe que a propositura de assuntos, o Alberto Mourão falou, solicitei uma Universidade Federal plena para a Baixada Santista. E aí o ministro virou e falou assim, mas vou construir ela onde? Olha, Praia Grande cederia o terreno. Mas a gente não tem dinheiro para construir. A Praia Grande daria um jeito e faria ali, que ele tem na própria família dele, ele tem uma construtora, poderia fazer ali, facilitar. Ele falou, olha, eu entendo que São Vicente, Santos seriam municípios que também teriam interesse em participar disso. Eu disse que o ministro falou, não tenho condição, não tenho dinheiro. 2 semanas depois, o ministro anuncia a criação de um ITA no Ceará. Não que sejamos contra, mas peraí. Ele falou, se não fizer um ITA com centro de pesquisa, o ITA morre. Ele começa assim. Como é que é a tua visão, Emílio, sobre isso em relação ao nosso Congresso Nacional? O nosso Congresso, como disse o Cacá, é comandado pelo Norte e Nordeste. Eles têm uma bancada gigantesca e até desproporcional, né? Todo mundo sabe que São Paulo é subrepresentado. Sempre há essa discussão para rever o número de deputados do nosso Estado. E eles mandam e desmandam. Você pode ver também a quantidade de ministros, né, nos governos que entram e saem, são todos majoritariamente do Norte e Nordeste. E aí a nossa região, São Paulo principalmente, falando dela, mas a região Sudeste e Sul, ficam sempre com dificuldades de conseguir verbas para realizar obras e outras coisas mais, né? Se você citou de uma escola ITA, não tem motivo nenhum para ter um ITA que não seja no lugar que ele é hoje e sempre foi, né? E sem um centro de pesquisa, sem profissionais qualificados, então não vai acontecer nada. Então, é uma coisa que se repete no Brasil. Além das bancadas todas, bancadas evangélicas, bancadas da bala, bancadas dos militares. E aí o que parece assim é que o deputado é eleito com uma plataforma, quando ele chega lá, ele se torna representante de um lobby, né? E não dos seus eleitores. Deixa eu mandar um abraço, viu, Virginia? Você tocou no assunto, a Kátia Fonseca, de Amaral, aqui da Ponta da Praia, perguntou, ela tem nome de apresentadora, hein? Kátia Fonseca, só que essa é do Amaral, outra não é, né? Ela diz uma excrescência que a Justiça da Espanha talvez produza, e aí a gente fala que só o Brasil tem os seus desmandos. Daqui a pouco eu quero saber a opinião dos nossos convidados, mas a Virginia me alertava, não tinha a informação correta e precisa, mas Daniel Alves pode deixar a prisão se pagar uma fiança de 1 milhão de euros, decidindo a Justiça da Espanha.
péssimo exemplo. Nós temos aí o caso agora do Robinho Mas. Ele deu 5 versões, tentou conturbar a justiça da Espanha. Emílio, antes de mudar para o assunto que a gente vai falar, a gente fala muito do Brasil, que o Brasil, a nossa justiça tem lá uma série de problemas, que parece que não é só o Brasil, né? Você veja agora. Ele deu 5 versões, mudou as versões. Dizem que até um pequeno plano de fuga foi descoberto lá antes do último julgamento, que definiu 4 anos e meio de prisão. E agora a justiça da Espanha vem com essa, ele pagando 1 milhão de euros, ele está livre? Já durante a sentença, já foi considerado que ele pagou lá alguns milhares de euros para reduzir a pena. Isso já é uma coisa bastante estranha, né? Mas é a legislação que eles aprovaram. Num crime gravíssimo como esse, de estupro, né? Se troca a pena por uma quantia em dinheiro, né? Eu acho que essa situação, a nossa lei também prevê, né, a parte de indenização civil e tudo, mas aí eu não conheço, obviamente, a legislação espanhola, mas agora vem essa notícia também que, na prática, né, ele não vai cumprir pena alguma, só esse período que ele ficou lá durante o julgamento. Ele está é o que parece. Ele está 1 ano e meio preso, um pouco mais, né, agora 1 ano e 6 para 7 meses. Mas já vai estar livre, viu? Vai para a rua. Vai pagar, isso, né, vai pagar isso aí. O pai do Neymar já emprestou dinheiro para ele no primeiro momento, né, amenizou essa pena, foi pedido 12 anos, aí depois foi pedido 9 anos, o promotor, a pena depois 4,5. Olha, sinceramente, se eu fosse advogado do Daniel Alves, eu nem recorreria, faria um acordo com a promotoria lá, e deixaria, ele já cumpriu aí 2 anos, mais ou menos, então teria que cumprir mais 2 anos, sairia livre. Agora vai ficar, liberdade. É espantoso isso da legislação espanhola, né, que estava rígida, né? Estava rígida, ele tentou de todas as formas, o advogado pegar a liberdade para ele, não conseguiu. E depois, como você mesmo falou, né, se fala muito da justiça brasileira, da saidinha, da progressão, né, comete um crime de estupro, mata seu parente, seu amigo, e depois de 2, 3 anos de cumprir, já está na rua, olhando para você, né? Então, isso causa indignação, né? Nós precisamos estamos devendo uma reforma da nossa polícia, da nossa lei penal, né? E principalmente do cumprimento de penas. Essa questão de saidinha, se for condenado a 10, 15 anos, tem que cumprir 15 anos. Né? Não tem prisão perpétua aqui, né? Ao máximo 30 anos, às vezes condenado a 120, tem que cumprir 30 anos, é o que determina. E, infelizmente, a gente vê, né, um país que estava dando exemplo, né, de punição, de cumprimento, decisão, e agora vai se colocar em liberdade. Teve agora a defesa e a mulher confirmou de que ele chegou em casa alcoolizado. Então, foi atenuante para que não tivesse uma pena maior. Só para encerrar o tema, eu vou ler só esse início da decisão. É decisão publicada na manhã de ontem, né? E que o G1 teve acesso, os juízes da Audiência Provincial de Barcelona, a instância mais alta da justiça da cidade, aceitaram deixar Daniel Alves em liberdade provisória sob fiança de 1 milhão de euros, cerca de 5,4 milhões de reais, enquanto a defesa aguarda a sentença final, a definitiva, se ele irá cumprir ou não. Então, ficou nessa situação. Essa é uma fiança para uma liberdade provisória até uma decisão definitiva do recurso. Isso, da audiência provisional, que os advogados do Daniel Alves impetraram aí na justiça. Eles impetraram um recurso e estão aguardando, e a justiça aceitou essa fiança em segunda instância. É uma coisa realmente, como falou o Cacá, falam tanto aqui da nossa legislação, mas isso aí é um verdadeiro absurdo. Bom, e hoje o Robinho, só para finalizar, o STF tem uma missão, se bem que eu tenho informações na nossa rede aqui, pela nossa rede de rádios, né? Nós compomos aí para todo o Brasil, que talvez fique para amanhã a decisão. Hoje será feita a leitura, né?
lá no STF, e amanhã deveremos ter aí, na verdade, a votação. Hoje não sairia. Espero que não, espero que saia hoje. O que é essa leitura? Se o STF acata essa solicitação... STJ. Perdão, STJ acata essa posição, né, dele cumprir a pena no Brasil. Lá na Itália tem uma lei, uma legislação pertinente à Itália, e no Brasil a legislação é diferente da italiana. Mas qual é a sua visão? O que você acha que vai acontecer? Tem tido muita confusão aí na mídia a respeito do caso do Robinho. Ele até deu uma entrevista aí tentando confundir até as pessoas, dizendo que vai recorrer, né? Na verdade, ele foi julgado lá na Itália, o processo terminou, ele interpôs todos os recursos possíveis, foi representado por advogados e foi condenado, não cabe mais recurso. O que aconteceu? Como o Brasil não extradita seus cidadãos, brasileiro condenado em outro país não vai ser extraditado para cumprir pena lá fora. Sim. Então, o governo italiano entrou no STJ, que é o tribunal no Brasil competente para apreciar esses pedidos, para ver se eles entendem que é possível que ele cumpra no Brasil a pena imposta por ele. É preciso analisar se as penas são compatíveis com a nossa legislação, com o Código Penal. É isso que o STJ está vendo, né? Vai analisar hoje nessa audiência. Eu já cheguei a ler ontem que é muito provável que haverá um pedido de vista de algum ministro, ou seja, esse julgamento não seria concluído hoje. Mas, se for, né, a decisão será por maioria, pelo menos, porque o empate hoje no Brasil favorece o réu, né, penal, né, o condenado por algum crime. No Brasil, se houver empate entre os ministros, favorece o réu e ele não vai cumprir a pena do Brasil. É disso que se trata, né? Somente isso, ele não está sendo julgado novamente, até porque o Brasil não tem competência para isso, né? Nada mais. Vamos aguardar o desfecho hoje, espera-se, para acabar com isso, né? E que e parem de divulgar situações aí que não são verdadeiras. E teve um jornal da Capital, viu, Cacá, que colocou que o Robinho vive um regime de escravidão, não sai de casa. Eu lamento demais que um grande jornal da Capital, como jornalista, é mentira. Eu mesmo já vi o Robinho na praia. Eu mesmo já vi o Robinho andando de scooter na nossa... Ele está tranquilo. Então, ninguém vive... E outra, o uso ele foi muito feliz quando usou o fato de ser preto, ser negro. Longe disso. Não teve racismo, não. Pelo contrário. Um crime foi cometido, né, Cacá? É um desserviço, né, que o jornalismo faz. Exato. Mas ele está aí, tem circulado. Claro que... hostilizado algumas vezes, né? Ou levar o filho na escola, né? Então aí evitava de levar. Mas eu vejo o seguinte: nós não temos aí esse tratado com a Itália de fazer a extradição, né? De enviar e o Robinho não foi para o julgamento, né? O Robinho preferiu ficar no Brasil, né? Diferente do que aconteceu com o Daniel. O Daniel acabou ficando lá, sendo condenado, quer dizer, tendo a prisão, depois aí condenado. O Robinho não, o Robinho veio para cá. Mas vejo o STJ e o Emílio falou do empate. São 16 ministros. Interessante, né? Número par, tem que ser número ímpar, né? Normalmente. Né? Mas são 16 ministros do STJ que vão analisar esse pedido. O crime, todos os requisitos para o cumprimento existem, né? Transitou em julgado, não cabe mais nenhum recurso, o crime foi praticado. Então, tudo não se mexe nisso, não vai se mexer no mérito. Às vezes o leigo pensa que vai ser julgado aqui, né? Vai abrir novas provas, isso não vai existir, é ponto pacífico. Agora, eu tenho uma minha dúvida, e eu não atuo na área criminal, mas eu tenho minha dúvida. Existe uma legislação agora, sim, no Brasil, é por isso que eles estão pedindo que faça o cumprimento de pena aqui, que surgiu a posterior da prática do crime do estupro. Pois não. Né? Então, tem uma tese, e que deve ser a tese do advogado dele, no sentido de que não existe uma cláusula pétrea dentro da Constituição Federal que não há nenhuma legislação que possa vir prejudicar o réu. Então, se você cometeu algum crime, que veio uma pena
uma mudança da legislação que venha agravar a pena, o réu não vai responder por isso se a situação, se o crime foi praticado anterior à lei. Então, essa autorização que o Brasil, por não fazer extradição, permitiu, né, fez aqui, elaborou, foi apreciado, hoje é uma legislação, ela permite, então, que seja cumprido a pena no país, né, de onde está o réu. Agora eu fico naquela dúvida, a questão da temporalidade, né? O crime foi um crime absurdo, né? Sim. E depois a descrição que ele fez foi mais absurda ainda, né? Que ele não teve relacionamento com a pessoa, né? Com a moça, sempre uma boate, né? Tudo acontece nas boates, né? As gravações anteriores, as falas. Foi coletivo, mas ele apenas praticou o sexo oral, né? Mas ele reconheceu, praticou o sexo oral. O crime foi praticado. Então. Agora, a questão da execução é que eu fico em dúvida. A lei veio a posterior da prática do crime, onde foi feito a ação, né? E eu não sei, os ministros vão ficar aí, alguns pode ser que tenha aí alguma manifestação e a população não vai entender muito bem se tiver uma decisão que não seja favorável ao cumprimento de pena dele aqui no Brasil, acho que de 9 anos, né? Uma coisa assim, né? Exatamente. E é uma pena essa situação de jogadores de futebol que ganham milhões de euros, né? De dólares e euros e praticar um crime como esse de estupro. E é péssimo, né, para a imagem de todos nós brasileiros. O caso do Daniel Alves, o caso do Robinho. Quer acrescentar alguma coisa, Emílio, disso? Não. Então, vamos mudar de assunto aqui, mas é lamentável. É lamentável e o Kaká foi muito feliz aí, abordou dessa maneira. O Emílio já tinha colocado também com muita prontidão. Deixa eu mandar um abraço especial aqui ao doutor Roberto Monteiro, na Ponta da Praia. Ele sempre com atos gentis, palavras gentis. Ele que é desembargador aposentado, escolheu a nossa Baixada Santista para viver, ele que era lá da região de Campinas, e ele fez 2 perguntas interessantes. Uma é uma pegadinha, né? Eu já entendi, a outra mais ou menos. Primeiro, ele coloca aqui, respeitosamente, bom dia aos convidados, sempre um grande nível do programa Ponto a Ponto, do qual já me tornei seguidor e fã, e aprecio muito o seu trabalho, Eduardo. Eu é que gentilmente agradeço as suas falas, a sua inteligência sempre é acima da média. Ele diz o seguinte, pergunte ao nobre presidente da Câmara Municipal de Santos, do qual não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, qual a incumbência e o papel preponderante de um órgão tão importante numa cidade, né, como o poder de fiscalização do Executivo, num ano de eleição, onde há muita acusação, eu não conheço, ele diz aqui, o cenário praticamente total de Santos, mas qual é o papel vosso, né, como presidente dos companheiros da Câmara, no ano de eleição? Além da fiscalização que faz o Legislativo, no Executivo, qual seria o papel? Porque todos têm ali uma premissa de tentar permanecer no cargo ou de retornar aqueles que estão fora, né? E depois ele me pergunta sobre a questão da eleição. Eu vou falar depois, vou separar os assuntos para o presidente responder, o presidente Kaká Teixeira, mas ele me pergunta aqui, depois o Emílio e o Kaká que vão responder, qual será a influência da provável visita? E ele me pergunta se vai ter capacete ou não, e ele falou assim, pergunte para o presidente da CT, aí eu fico na questão, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que virá a Santos, e segundo sabe, se ele promoverá uma motociata, alguma coisa parecida, para tentar levantar a campanha de um candidato ou uma candidata. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas vamos primeiro com o Kaká respondendo, qual é o papel do presidente, o papel da Câmara, bela pergunta, viu, desembargador, sempre importante, numa eleição de uma cidade tão importante como Santos. Olha, a Câmara Municipal de Santos é uma Câmara muito enxuta e trabalha-se 2 sessões por semana. É a única aqui da Baixada Santista que tem sessão 2 vezes por semana. Nós temos sessões terças e quintas, agora às 16 horas, foi um horário que adotamos no período pandêmico e acabou sendo escolhido pelos vereadores, dado continuidade até por questão de horário, que às vezes ficava 10, 11 horas, os funcionários da Câmara saindo, né, para pegar seu ônibus, sua condução, e era muito perigoso.
É enxuta quando eu falo que nós não temos um veículo, a Câmara Municipal de Santos não tem um veículo, a Câmara Municipal de Santos não tem verba de representação, nossos gabinetes são mais simples possíveis. Agora, a fiscalização é primordial, a fiscalização do Executivo, da mesma forma que o Tribunal de Contas e o Ministério Público fiscaliza o Legislativo, né? Então, nós temos aí uma situação de cobrança do Ministério Público e do Tribunal de Contas. E veja, nós não temos uma instância. Quando se reprova uma conta do prefeito no Tribunal de Contas, vai para a Câmara Municipal para apreciar, para ver se realmente julga irregular aquelas contas. Nós, vereadores, e eu como presidente, né, uma vez eu fui indagado se o presidente trabalha muito. O presidente trabalha no seu mandato, trabalha administrativamente, financeiro, então é uma preocupação muito grande, porque nós temos um orçamento que vem do Executivo e há uma devolução no final do ano por conta de que nós não temos a necessidade de vir o percentual, a esgotar o percentual. Então, nós somos de laboradores de leis, né? Também somos recepção de mensagem do Executivo. Agora mesmo o prefeito está mandando algum aumento, mudança de letra para alguns servidores e estamos aí apreciando. Mas é primordial a questão da fiscalização. E criar CIs, né, comissões de investigação, quando há alguma situação irregular, né? Hoje, podemos dizer que o prefeito tem uma bancada maior, na bancada do Executivo, né? Então ele tem um apoio maior dos vereadores, e até gostaria de... Rodrigo da Aparecida pergunta se existe oposição ao prefeito na Câmara. Existe, né? Existe oposição em algumas matérias, mas quando tem de interesse do munícipe, há um trabalho feito. Até dar um abraço aí ao Sérgio Santana, um vereador combativo. O vereador Sérgio Santana entrou, quando eu entrei para a Câmara Municipal, estou no meu 3º mandato, e é combativo, ele tem aí também suas bandeiras e defende muito bem. Hoje ele está num partido que é uma oposição ao partido que hoje está no governo, e vamos ter eleição. Mas não deixa de momento algum apreciar projetos de interesse da municipalidade. Então, isso é muito maior, bem claro. A discussão, sempre a discussão, né? Às vezes o desentendimento, um pouco áspero um com o outro, eles chamam de Vossa Excelência, né? Quando chama de Vossa Excelência... Às vezes só falta sair na porrada, mas Vossa Excelência... Vossa Excelência está totalmente equivocado, então faz, exatamente. Mas com todo respeito, urbanidade, a gente trata os pares de forma igual, né? E essa é uma das missões que nós temos na Câmara Municipal, principalmente a Câmara Municipal de Santos, né, que tem um trabalho exitoso e, claro, que somos da maioria, isso faz com que o prefeito tenha uma aprovação de alguns projetos que contrariam a oposição. Mas, veja, nós não podemos fazer leis que criam despesas... Sim. E nem a inconstitucionalidade. Exato. Nós temos a Constituição e temos a lei orgânica a ser respeitada. E não podemos fazer qualquer lei que aumente, veja, manda para o aumento do servidor público, né? Então, ele encaminhou um percentual. Aí, o vereador quer aumentar da oposição, né? Os sindicatos, assim, pleiteiam. Mas nós não podemos fazer isso porque nós não temos o impacto financeiro que isso vai refletir dentro do orçamento, né? Então, qualquer alteração nesse sentido, a lei realmente não nos dá essa possibilidade. Então, inconstitucionalidade, que esbarra na inconstitucionalidade e que esbarra na questão do aumento de despesa, o vereador não pode fazer pleitear. Agora, como é um cargo que está disputando o mesmo cargo, né, de vereador, ele não se licencia, diferentemente de algumas situações, né, que você depende de cargo. Por exemplo, se você é secretário de governo, os secretários que hoje estão, que são vereadores, eles estão retornando para a Câmara se vão ser candidatos. Se não forem candidatos, eles permanecem no seu cargo. Da função aí você tem que largar a secretaria. O prefeito não precisa largar a prefeitura, se pedir licença alguma coisa, assume o vice-presidente, o vice-prefeito. E
se não o presidente da Câmara. Mas, veja, se o prefeito não pode pedir uma licença, porque aí, ou a última instância, a procuradora-geral do município, né? Então, todos nós somos candidatos, né? Pré-candidatos, né? Você pode falar coisas, você não pode pedir votos. Exato. Então, todos são pré-candidatos. E, então, vai ser um trabalho muito rápido, porque agora está na janela da mudança de partidos, né? Tem alguns vereadores que estão fazendo mudança de partidos, e depois nós vamos estar com as convenções, homologar os nomes, né? Candidatos, e, em seguida, inicia a campanha. A campanha é muito rápida, né? 45 dias, no máximo 60, não chega a 60 dias, aí a campanha, que é aquela campanha institucional, né, através de rádio, TV e tal. Então, esperamos que os vereadores tenham feito um bom trabalho nesses 3 anos e meio, né, nesse mandato, e vão passar por aprovação. Isso é muito importante, por uma aprovação da população. Eu tenho várias participações aqui, Virgínia. Diga lá e depois eu vou perguntar para o Emílio em relação a isso também, que vale lembrar, o Paulo Guimarães, da Ponta da Praia também, Ponta da Praia, o pessoal nos acompanha, disse que toda e qualquer que seja oposição, desde que seja inteligente, ela é salutar e saudável. Não podemos ter nenhum tipo de poder sem a oposição, independentemente de partido, mas sim como inteligência na área que você precisa mencionar, seja no legislativo, no executivo, é saudável. O Emílio vai responder o Paulo também, mas a gente tem participações. Marcos Muniz, bom dia, excelente bancada. Acompanhei a audiência pública sobre travessia seca, realmente decepcionante. Depois de tantos anos, a confusão, a apresentação dos vereadores para a população. Mais polarização e notoriedade, com o efetivo início da obra. Qual é a sua opinião? Olha, Marcos, eu sinceramente, eu nasci no bairro do Macuco, e o que chegava ao meu conhecimento quando moleque era que ia passar um túnel na porta da minha casa. E já começava aquele terrorismo. E isso está acontecendo e há muito tempo, né? Mudanças de projetos, né? Já foi um projeto em tal lugar, criou um problema sério, a comunidade se mobilizou, né? Colocou pano preto nos seus estabelecimentos, nas suas casas, muitos passaram mal. Soube que teve gente que acabou até infartando, né, por conta de que era um imóvel, teve um trabalho enorme, trabalhou o tempo inteiro, ia desapropriar e tal, aí mudou. Aí depois foi para a ponte, né? Eu, quando vice-prefeito do Papa, o Papa estava viajando para o exterior, e eu estava como prefeito em exercício. Fui lá inaugurar a ponte, Eduardo, no governo Serra. Foi interessante, a gente fez aquele discurso, ficou, né? aquela maquete, uma ponte bonita, não sei o que ficou com aquela maquete. Dizem que tinha ficado com o Serra mesmo. O Serra, então. E era uma ponte bonita e tal. Agora, tem aí a participação do governo, né, do governo estadual, né, o Tarcísio se manifestou favorável, o presidente também se mostrou favorável, teve um ato, né, aqui em Santos, um belo de um ato da questão da assinatura, está já agora as consultas, né, e as audiências públicas. Agora, não se 3 pode... de maio. 3 de maio, segundo o governo, a consulta pública do projeto Túnel vai até 3 de maio. Agora, precisamos levar à população um pouco mais de tranquilidade. E só vamos ter isso quando tivermos o projeto definitivo. Não adianta questionar, vai ser aqui, vai ser lá, vai ser acolá, vai sair da onde. A última versão, olha, eu fui presidente da Casa da Criança, ali na Rodrigues Alves. Quando o Papa era deputado federal, aí nós fomos andar, eu falei, Papa, vamos dar uma volta aqui nas populares e acabar aquele conjunto das populares, que é o mais antigo do Brasil, aquele conjunto das populares, aqui do estuário. E acabar, porque o túnel ia passar por ali. Ia vir ali pela Casa da Criança, aí depois ele viu uma capela, falei, mas essa capela é dentro da Casa da Criança. Não, vai passar por aqui. Mas vocês... Quer dizer, não consultaram ninguém. Aí Eusébio de Queiroz, José do Patrocínio, ali o Macuco, ia passar o túnel. Agora, a última versão chegou ao conhecimento que sairia ali em frente à Companhia Docas, né, para sair na prainha, no Vicente Carvalho.
Mas não tem nada definido. Mas o governo do Guarujá, se me permite, o prefeito do Guarujá, Walter Suma, já mandou ao governador, que já atendeu, pelo menos nesse início, que ele quer 2 alterações. Primeiro, ele quer que essa saída pelo Guarujá, ou entrada pelo Guarujá de quem mora lá, ligue, né, com a Cônigo Domênico Rangoni e também com o futuro aeroporto, fazendo um outro anel ali, como se fosse ali um rodoanel ali. Eu vejo o aeroporto com muito bons olhos, já estão começando a trabalhar, e inclusive vai fazer uma conexão aí com a recuperação do armazém, que vai ser entregue agora em julho. Mas como o Marcos disse, Cacá, não é frustrante a gente ver discussão em uma audiência pública e a gente não sai com definição nenhuma e nem conhecimento? Porque não tem definição, né, Eduardo? Se você tem um projeto que vem, você vê, não compareceu ninguém do Estado, né? Foram convidados, não participaram. Ninguém. Quem é que veio? Veio aqui do município? O que do município acho que conhece tanto quanto nós conhecemos? Mesmo que nada vocês. sobre o novo projeto. Então você tem que apresentar, o projeto vai ser esse, tal. Agora, isso não está acontecendo. Então é prematuro, a meu ver, fazer qualquer discussão do assunto antes de termos uma definição. Olha, vai ser desse jeito. Isso tá, túnel está que nem ET, né? A gente fala que existe, mas a gente não vê, né? Então, o túnel é há 100 anos, Eduardo. Eu estou com 68 anos, eu era moleque e já falava nesse túnel. Né? E não aconteceu, virou ponte, virou coisa. Tem um amigo meu, viu, Cacá, que mora no interior e diz que esse projeto podia ser batizado como túnel oxigênio. Túnel oxigênio por quê? Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Está no ar e ninguém vê, né? Ninguém vê. Mas é uma coisa que precisamos. Eu acho que vai auxiliar mais o Guarujá, né, esse túnel. Sim. Vai continuar aquela parte romântica das balsas. Isso vai continuar. Vai em poucos minutos, 3 minutos, você está atravessando, né? A extensão não é grande. Nós não temos nem aonde vai iniciar e onde vai terminar. Mas é isso que precisamos. Por exemplo, que já estão dizendo que o valor vai ser o da balsa, o valor do pedágio para a travessia. Eles já estão colocando valor, já estão colocando algumas outros assuntos. Seria a parte final. Que agora precisa projeto, precisamos ver a cara do túnel. O túnel já tem um vídeo, né? Vamos de túnel, fez a campanha. Até o processo de feitura e da montagem dele. Agora, da onde vai sair esse túnel? Né? Vai sair da onde? Do Macuco? Qual o lugar do Macuco? Seria da Guarda Portuária, a última versão que tínhamos falado, que depois ia projetar ali atrás da prédio da Codesp. Mas ninguém vê, né? Não se discute. E a última que eu vi, Emílio, disseram que é o seguinte, tem que ser repensado que os navios, os estaleiros chineses já estão produzindo navios acima de 430 metros de comprimento. Nós tivemos aqui o 366, já causou problema. Então, está dizendo o seguinte, aí já pensaram os especialistas, aprofundar essa calha desse túnel, porque quanto aos navios, você vai ter, claro que não necessariamente eles fazem um calado mais profundo, eles alargam o navio e encompridam ele tem um maior comprimento. Porém, o que você tem medo? De uma âncora solta arrastar, e aí tem que ser uma série de fatores de proteção desse túnel. Você tem lá uma série de situações de manobra. Então, muita coisa sendo colocada, mas como disse bem o Cacá, a gente não tem a ciência toda do projeto. Então, 2 questões de intervalo. Essa do projeto, que o Cacá colocou, porque eu vejo o governador falando, o governador Tarcísio muito entusiasmado, o Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária também, o ministro Silvio Costa Filho mais ainda, né? Inclusive o ministro, eu estou achando até que ele vai comprar um imóvel aqui da Engie Plus para morar em Santos, porque ele anunciou o aeroporto, anunciou o túnel, anunciou uma linha férrea no porto, aí conversou com o governador Tarcísio de uma outra linha férrea, e aí eu falei, não põe nome de trem-bala que não é hora de falar de bala, né? Que é um trem que vai ligar São Paulo a Campinas, passando por Jair, mas virá a Santos. Então é muita coisa, né? E a população está falando assim, peraí, eu vivi a minha vida inteira esperando como se o Cacá o túnel, agora vamos fazer tudo de uma vez? Que maravilha! Isso seria muito bom que acontecesse tudo isso, né? Nós estamos, a região precisa, são projetos esperados, como diz Cacá, né? 100 anos. É verdade, tem aquele projeto... naquele Instituto Geográfico de Santos, lá, o William, esqueci o nome dele, que comanda... Sérgio Williams. Tem um projeto lá que ele mostra que é original, era um túnel,
e puxado por um animal, um burro, ou um cavalo, qualquer coisa assim, era uma carroça que puxava um bonde, né? Então, muito tempo, a gente requer mesmo, mas criou-se muita expectativa por causa da vinda do presidente, do governador, se fala muito, mas foi dito aqui pelo Cacá, não tem projeto, a gente está discutindo muito no virtual, né? A expectativa, achismo, né? Precisa acalmar a situação, parar, como hoje de manhã eu escutei na TV Tribuna, a história que você falou aí do valor. Isso, qual a relevância disso agora, nesse momento? Nenhuma, é só para apavorar. E tem um outro ingrediente, né, Emílio? Precisa saber Cacá, de onde seguinte, vai sair, para onde vai. É uma obra federal e estadual, sim, porém ela é pertinente a 2 municípios, Santos e Guarujá. Não, mas vai atender a Baixada Santista inteira. Então, mas quando você fala uma obra como essa, você tem o fator seguinte, o que vai ter que desafetar em Santos, no Guarujá. Isso. Você tem agora uma obra ali no centro, e outra que o ministro Silvio Costa Filho falou, que eu tinha esquecido agora. Nós trouxemos aqui o Fabrício Perdomênico algumas vezes, ele está de licença, não pode falar, se desincompatibilizou do cargo no Ministério, que é a mudança do Concais, onde está ali na altura Rodrigues Alves, para o Valongo. Então, você vai fazer uma interferência daqui a pouco de um túnel, você não sabe qual vai ser o reflexo para isso. Aí também interfere que a prefeitura tem que se programar, porque tem a obra da prefeitura e tem as obras do governo federal e do governo estadual. Então, é muita multiplicidade de fatores e que não estão sendo discutidos, e o Muniz colocou bem isso. Mas para o complexo do Parque Valongo, né, da questão da recuperação, que vai ser entregue agora em julho, da primeira fase do armazém, esses armazéns há muito estávamos perseguindo, né, e veio o governo federal, fez a cessão desses 3 armazéns e a companhia, que era a Codesp, né, agora a Autoridade Portuária, estaria recuperando também os outros primeiros, o 1, 2 e o 3. E o terminal de passageiros, no local que está, é totalmente inadequado, né? Não dá para você pegar, você passa às vezes numa segunda-feira de manhã cedo, você vê quantas pessoas com malas, né, atravessando uma linha férrea, né, para chegar, pegar seu automóvel, é totalmente inadequado. E na intenção, no projeto, viu, Eduardo, a questão do aeroporto saindo, e eu acredito que o aeroporto sairá na frente desse túnel, nós estaríamos ali com o terminal, né, o nosso Parque Valongo, você pegaria ali uma lancha e iria para o aeroporto, do aeroporto você viria para cá, então você poderia também ter esse meio de transporte, né? Você chegar no aeroporto de Guarujá, por exemplo, vou a Santos, aí você pega uma lancha e vem, atravessa, sim, e vem para o Valongo, né? E chega em Santos, no centro da cidade, e você dá o destino da sua vida. Então, eu acho que está se trabalhando nesse sentido. São obras que há muito tempo, né? E quando você fala assim, vou acontecer tudo assim de uma vez só, né? É aquela situação, né, do cidadão, do retirante, que está com uma fome, e aí, quando ele chega, tem na mesa, tem um bocado de coisa, de comida, ele não sabe o que vai comer, né? Intervalo, mas olha, eu não vou poder aqui dar o nome de todo mundo, mas tem que mais de 70 pessoas que foi subindo, estão pedindo ajuda do presidente da Câmara, Cacá Teixeira, em relação ao assunto FATEC, Virgínia. A gente já tinha recebido muita reclamação, a FATEC fica aí no centro, na Senador da Feijó. É claro que é uma instituição do governo do Estado, mas, primeiro, segurança pública. Todos os alunos ali dizem que tem um problema de segurança muito, muito perigoso à noite. Nós tivemos um problema do elevador, e eu falei já aqui, pelo amor de Deus, aos alunos da FATEC, quando o elevador parar no meio de andar, chama o corpo de bombeiros, que está ali do lado de vocês. Ontem podemos ter tido uma tragédia, porque os alunos forçaram a porta para tirar esse elevador podia ter despencado, né? Ou ele esmaga a pessoa que está na porta, fechando, corta ela no meio, ou morre na queda. Parou, travou, chama 193, corpo de bombeiros, que ele aciona até a empresa. E, olha, a condição do prédio é precária, pífia e segurança. Cacá, nós vamos intervalo, na volta você responde a respeito disso, o Emílio também fala, nós temos muitos assuntos, não vai dar para tratar todos, né? Mas muita gente reclamando por falta de segurança, e tem alguns pais que estão aqui com medo, né? Depois da transferência, onde a FATEC era no prédio Escolástica Rosa, deixou o prédio, que, se eu não me engano, pertence à Santa Casa. A Santa Casa, nesse ponto, acho que agiu certo,
quem ocupava era o governo estadual, quem tinha que fazer a reforma era o governo Sem estadual. Sem qualquer intervenção, foi entregue um prédio na situação precária. Caindo, né, Cacá? Caindo e, lamentável. infelizmente, foram para um local que é problemático demais. Exato. Né? E a gente aí vai estar falando, eu tive intervenção ontem mesmo, me manifestei, e outros vereadores se manifestaram sobre a segurança, inclusive cancelaram a aula, né, por falta de segurança. Isso. Veja só como é que nós estamos, né? Aí o carro de polícia na porta, você passa pela Senador Fejote por 7 horas, 7h30, você vê um carro de polícia parado na porta. Infelizmente, é uma insegurança total. Apesar de ser um equipamento do Estado, né, a Rubeslara, né, que é até Rubeslara, cabe sim à Câmara, e a gente está pensando em fazer uma audiência pública para trazer as partes envolvidas, porque esse prédio foi construído para um shopping, se você lembra, um shopping de construção, se não me falo, de móveis, e depois foi sede de uma faculdade, né, de uma universidade, e depois agora foi para aquela Tivit, e agora também o Rubens Lara pegou aquele espaço. Infelizmente, não tiveram sorte na escolha do prédio. Esse prédio é problemático, cheio de problemas e precisa ser identificado. Não há possibilidade de os alunos terem essa insegurança, e os vereadores se manifestaram. Se você pegar a sessão de ontem, vários vereadores mandando ofício, né, ao Xavier, ao comandante Xavier, para que tomasse providência na questão de segurança, mas existe questões estruturais e que precisam ter tomado algumas providências por parte do Estado. Exatamente. A gente vai ao rápido intervalo, Virginia. Isso, diga a participação, voltamos com o comentário também do Emílio, para a gente poder... É muito assunto, a gente vai ter que deixar para outro dia, não vai dar para fazer todos, mas vamos generalizar aqui os assuntos uma vez só, com o intervalo. Diga, Virginia. Marcos Muniz, em suma, mais narrativa para aterrorizar a população. E pior, a malha rodoviária do município está preparada para esse impacto? O que eu citei aqui, o Marcos tem razão. A gente tem uma entrada e uma saída, não é só governo estadual e federal, você tem 2 municípios, Santos e Guarujá. Vejo problemas aí. E aí a gente vai ter que ter obras estruturantes dos 2 lados, e a gente vai ter que conversar com os nossos secretários aqui de Santos e Guarujá para entender que o Estado tem que entender também que tem que conversar com esses 2 municípios, Santos e Guarujá, porque o impacto, como o Emílio disse, não será apenas para os 2 municípios, para toda a região. E é importante. A gente vai ao rápido intervalo e volta com a parte final aqui, a gente vai acelerar. Eu tenho até a questão da pesquisa, a pessoa está me cobrando que eu falei, não deu. É que até agora não deu tempo, gente. Está muito corrido, mas a gente vai falar para encerrar o programa. Fique tranquilo. A gente volta já às 9h48. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria,
e Pintura Express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além... Um abraço ao Carlos Eduardo, lá na região de Campinas, mandando um abraço para a gente aqui, perguntou quem vai ser campeão paulista. Após a final, eu digo para você, não faço a menor ideia. Tudo é chutômetro. Um abraço para você. Também a Neuza, que é da Praia Grande do Canto Forte, parabeniza o programa e diz é bom colocar as discussões, cobrar, porque se não cobrar, a gente não tem soluções. Ô Neuza, a gente sempre faz dentro do possível o que dá. Bom, só para rapidamente aqui, o governo Lula quer acelerar PEC contra militares na política e negocia a remuneração para os militares. Confirmaria o quê? Ele ia continuar recebendo da instituição, né, no caso das Forças Armadas, sem a possibilidade de voltar à carreira. É uma visão do presidente Lula. Quer comentar rapidamente, Emílio? Eu também tenho essa visão. Se o militar, seja policial militar, seja exército, marinha, não importa de que força ou segurança for, se ele deseja entrar na política, é necessário que ele se desincompatibilize totalmente da força. Não há como fazer, vou retornar ao meio militar após exercer um cargo político. Isso vai contaminar a hierarquia que as militares, a gente já falou até isso aqui, militares vivem da hierarquia. Se nós tivermos um problema, São Paulo aí está vivendo isso na Secretaria de Segurança, um capitão comandando coronéis. Então, isso é muito agora se exonerou, preocupante. Mas que depois volta. E volta, então. Mas isso, a hierarquia no meio militar é a principal lei, o resto vem depois. Eu não concordo com que eles tenham a possibilidade de retornar ao seu cargo anterior. É isso, Cacá? Eu trago para o meio político, né? Eu acho que o Emílio esgotou aí essa questão, é o meu ponto de vista também. Agora, coragem para os políticos a tomarem decisões. Uma vez um deputado federal venha disputar uma prefeitura, ele renuncia seu mandato. Também. Né? Ou qualquer outro que venha, né, disputar um cargo eletivo,
que deixe seu cargo. Sim. Aí, vamos ver se vão ter coragem de fazer isso, se tem um interesse mesmo naquilo, no seu propósito, mas agora é muito cômodo você pegar e disputar uma prefeitura, por exemplo, e não ter a sua vitória, né, o seu êxito, e retornar. Está garantido lá o meu cargo de deputado, e minha cadeira está certa. Eu venho aqui, vou surfar aqui, vou ver se eu consigo ou não, e estou garantido. Agora, quando começar isso, né, com certeza algumas decisões serão mudadas, né? As pessoas terão consciência disso. E isso precisa um amadurecimento do Congresso, que, infelizmente, ainda não tem. Para finalizar, então, rapidamente aqui, bom, vamos lá divulgar rapidamente aqui o IPAT, né, que é o IPAT, quem queira falar dessa forma, Instituto de Pesquisas do Jornal A Tribuna. Cita aqui em cenários pesquisados, a deputada Rosana Vale, do PL, lidera as intenções de votos para a Prefeitura com 38,6%, seguida do autoprefeito Rogério Santos, do Republicanos, com 30,4%. Em terceiro fica a vereadora e ex-prefeita Thelma de Souza, do PT, com 13,4%, e outros 8,5% não votariam em nenhum deles, 1,4% vão anular o voto, ou deixar em branco. 7,1% não sabem e 0,7% não pretende votar em outubro. Em relação a votos válidos, Rosana Vale chegaria a 46,9%, Rogério Santos com 36,9%. Né? E vamos lá, num outro cenário, rapidamente aqui, para que a gente possa finalizar, até porque o tempo voou. Né? Já num cenário que Rogério Santos é substituído pelo deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, o Tucano ficaria em primeiro, com 42,1%, enquanto o Rosana Vale conseguiria 31,9% e Thelma 9,9%. A resposta, nenhum deles soma 6,8%, nulos e brancos 2%, ainda não sabem 6,8% e 0,6% não devem votar. Em votos válidos, Paulo Barbosa ficaria com Paulo Alexandre Barbosa, 50,2%, Rosana Vale com 38,1% e Thelma com 17,7%. Levantamento registrado pelo Tribunal Superior Eleitoral recentemente, com intervalo aí de confiança de 95%. O que você achou, Emílio? Nessa primeira pesquisa do IPAT. Como gostam de dizer, é um retrato do momento, aí o prefeito bem aprovado, né? O prefeito agora na pesquisa teve uma aprovação de 67%. É preciso ver melhor essa pesquisa, porque aí ele é muito bem visto pela população, ao mesmo tempo que ele tem as pessoas que votariam nele, ele estaria em segundo nessa pesquisa. Pesquisa do Badra, Instituto Badra e do Paraná Pesquisas, nessa pesquisa o prefeito Rogério Santos ele lidera a corrida eleitoral, Cacá. O Instituto Idôneo, e Emílio tirou muito bem essa análise num contexto, causa admiração, né, de que o prefeito tem uma aprovação do seu governo de quase 70%. 65,8% da aprovação do prefeito. 66% e não tem a intenção de votos, né? Se você aprova uma gestão, fica discordante a questão do índice de intenção de votos, né? Eu vejo aí esse probleminha aí, meio irregular aí e tal. Eu vejo também o Rogério, e a gente trabalha aí na Câmara e no Executivo. O Rogério era um político de gabinete, né? Foi sempre o secretário de governo do Paulo Alexandre, fez um excelente trabalho. Eu convivi com ele como secretário de gestão. Fez uma gestão, tem muitas obras a ser entregue, realmente um gestor. E como foi falado aí, o Emílio falou, estamos aí no início, uma primeira pesquisa, onde vão colocar as candidaturas, e a questão do Paulo Alexandre é um político nato, né? Ele nasceu numa família política, o pai é um político, e ele está sempre, parece que o Paulo está sempre em campanha, né? E o Paulo, e tudo isso, ele ocupando as comissões que ocupa dentro, né, da Câmara Federal. Então, eu vejo que ainda é um início, né,
não é uma situação já definida. Vejo que a vereadora Thelma de Souza, que já teve a experiência como prefeita, né, tem dentro do seu eleitorado, eu falo que PT é Thelma, Thelma é PT, né? Então, hoje, a maior liderança é a Thelma de Souza, e aí vai ser homologado o seu nome na convenção, e se assim decidirem, ela vem para a disputa, vai ser aquela oposição. E a oposição ao governo é sempre, né, sempre aqueles, se é governo, eu sou contra, né? Então, vai sempre aqueles que não sabem, não sei, sou contra, mas não sabe, não vai procurar saber, não vê, então, a questão das obras, a questão do avanço da cidade de Santos. A cidade de Santos está num bom patamar. Vamos aguardar um pouco à frente, depois das convenções, das homologações, como é que vai se comportar no cenário político. Para encerrar o programa de hoje, já que eu estou falando em pesquisa e levantamento da Genial Quest mostra que 96% de entrevistados veem o presidente Lula pouco ou nada confiável, e para o mercado, empresários, a confiança é maior no presidente Campos Neto do Banco Central. E o mercado mesmo está exigindo uma celeridade, uma pressa maior, inclusive, do mercado, para o corte de taxa de juros. Emílio, é muita coisa numa hora só, né? A confiança do presidente vai caindo a cada momento, e a confiança aumentou no Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, e não no presidente. Mas, ao mesmo tempo, o mercado também pede que o Campos Neto acelere, né, o corte da taxa de juros nas próximas reuniões do Copom. Falando de trás para frente, aí os juros realmente precisam cair, mas o Banco Central é aquele que observa a economia, controla os juros, a entidade, hoje é independente de governos e tais, daí a pressão que o presidente atual faz sobre o presidente do Banco Central, né? Mas ele precisa observar como está a inflação e tudo mais para fazer a queda. Seria ótimo que os juros estivessem em 5%, por exemplo, mas aí isso criaria outro problema. Está na cara que o mercado não confia no atual presidente. Na pesquisa... Pois é, o presidente... Pouco ou nada confiável. O presidente da República, por outro lado, se comunica mal, fala muitas coisas indevidas. Tem um discurso antigo, né? É antigo, a assessoria dele é péssima, eles perdem sempre a disputa nas redes sociais, eles não entenderam essa força ainda, apesar de 1 ano e meio. E ele se preocupou demais com o exterior e deixou o Brasil de lado durante esse... Espero que agora ele entenda, mas pelo que eu vi na entrevista inicial, lá no pronunciamento inicial, ele culpou a mídia pelo que ninguém fala o que ele está fazendo. Parece que ele não entendeu ainda do que se trata. Não entendeu e não pegou aqui. Ô, Emílio, para finalizar com o Cacá também, revisão da vida toda volta ao julgamento hoje, na tarde de hoje, lá no STF, e a previsão é de que o tema seja colocado como terceiro assunto da pauta, mas que uma definição só até sexta-feira deva acontecer. Eu não acredito que termine hoje. Você já falou, terceiro assunto da pauta, isso é muita polêmica, muita divergência e muito interesse do governo, qual for o governo, porque isso vai impactar aí nas despesas. Eu não acredito que termine hoje. Cacá, para encerrar, essa pouca ou nenhuma confiança no atual presidente, do próprio mercado e da população, e pedindo aí uma rápida, né, um rápido corte de juros, também não pode ser assim. O Campos Neto, presidente do Banco Central, disse que é muito cuidado, tem que se olhar o mercado internacional, o nosso mercado interno, e que o governo tem que fazer a sua lição. Eu concordo com... Foi falado sobre a questão da fala do presidente. O presidente, cada fala, né, cada flash, é um problema sério. A bolsa, né, aí mexe com todo o mercado. Ele tem que ter um pouco mais de atenção a isso e precisa governar, né, Eduardo? Eu acho que já cansou, já brincou bastante de viagens, né, e precisa estar governando. O governo deixando o Geraldo Alckmin, e foi uma fala dele quando assumiu, dizendo que estaria viajando, tendo os contatos. Intervenções infelizes que foram feitas, que criam um problema certo, até com relacionamento exterior, né? E também, não salvo o melhor juízo, não sei se estou equivocado, até falou em Haddad no Banco Central, né? Então, você vê... O que ele quer criar com isso, né? E nós precisamos ver a questão dos juros, nós precisamos ter seriedade nisso, ter pessoas competentes, porque nós precisamos crescer.
e o que está se vendo, infelizmente, são empresas que estão fechando, empresas que não estão conseguindo acompanhar, e todo esse trâmite. E questão de besteiras, nós estamos repetindo o governo anterior, né? O presidente, ao meu ver, perdeu uma eleição por falar muita besteira. Exato. E por não agir da forma que deveria agir no momento que nós passamos por uma pandemia. Se ele tivesse uma outra conduta, com certeza ele estaria sendo reeleito. Trouxemos de novo para a disputa um presidente que foi retirado do cenário político, assim como agora querem retirar o outro do cenário político. Então, você vê como é que está essa situação do protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Exato. Isso é uma omissão do Congresso. O Congresso não está fazendo seu papel, não está exercendo seu papel, que é em qualquer tipo de legislação. Não se pode parar um Supremo Tribunal Federal para falar sobre drogas, sobre fumo, sobre, sabe, consumo, quantas gramas, quanto no coisa. Né? É impressionante o que esse Supremo Tribunal Federal. Eu me recordo, eu sou a mais velho aqui de todos, que nós tínhamos que decorar o nome dos ministros de Estado nas provas. Hoje, acho que é os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Que são mais conhecidos do que outros políticos. E você vê o Congresso Nacional totalmente omisso. Não discute aquilo que tem que se discutir. É briga de galo, tudo vai para o Supremo Tribunal Federal. É impressionante. Né? E ficam lá avocando as questões e, como volto a dizer, tiraram um do cenário político, estão tentando tirar outro cenário político. Eu não sou bolsonarista, não sou lulista, né? Mas, com certeza, a gente vê com muita tristeza a política caminhar nesse sentido. Não se pode ignorar, né, o prestígio desse ex-presidente que levou a Paulista todo um contingente, mas não, infelizmente, não sabe usar isso porque falta liderança. Você acha que essa vinda do Bolsonaro a Santos e a Baixada Santista, principalmente focando Rosana Vale em Santos e o Paulo Wiazowski em Mongaguá, terá uma grande influência? E Guarujá, né? Guarujá também, também, né? Tem um candidato, né? Ele quer realmente fincar aqui o seu governo, o seu bolsonarismo e tal, e ver nesses candidatos uma possibilidade. Não sei se vai refletir, porque existem alguns que já eram, mas não são muito e também não são favoráveis aos candidatos. Mas, com certeza, é uma força, né, Eduardo? Não podemos ignorar, né, um homem que leva o que leva do contingente. Exatamente. E agora é sempre uma discórdia, vai aparecendo, né? Vai caindo o pano, né? Vai se vendo a real face da política que ele gostaria que aplicasse. Nós não podemos ter extremismo, nem do lado da esquerda, nem do lado da direita. Nós temos que ter, o país é democrático. Então, democracia tem que subsistir de todas essas crises, né? Mas depende dos políticos e fazer um bom governo, e a gente espera isso dos nossos representantes, que nós estamos aí com bons representantes. O Paulo Alexandre tem feito um excelente trabalho e trazido essas propostas. Possibilidade, presidente, que o Paulo venha como candidato, substituindo o Rogério, ou o Rogério, pela aprovação que tem na cidade, deva ser mantido até pelo... Olha, o Paulo tem um olhar para cima, né? Ele está com um olhar para cima, com um projeto político maior, né? Sim. Claro que a cidade, ele foi prefeito da cidade, ele tem toda uma consideração, respeito, um carinho pela cidade, mas eu vejo que o Rogério, por ser de gabinete, não ser político, ser um cara de gabinete, ir para as ruas agora, e acompanhado, sim, claro, do seu padrinho, que é o Paulo Alexandre, com certeza crescerá na pesquisa. Exato. E pesquisa, viu, Eduardo, é muito relativo. Sim. Nós tivemos aqui prefeitos que foram eleitos, o Papa mesmo foi eleito com 1.171 votos, numa eleição que o Instituto dava 10% de para Thelma de Souza, né? E então, nós tivemos a vitória do Papa. Exatamente. Então, pesquisas são bem respeitadas, são sérias, porém na cabine indevassável é lá que o eleitor dá seu voto, né? Então, eu
por ser político, a gente viver nas ruas, bate nas suas costas. Às vezes tinha a eleição, depois da eleição, Eduardo, que eu encontrava tanta gente que era vitorioso, tal, tanta gente que votou em mim, que eu ia pedir a recontagem dos votos, porque já, aqueles votos que apareceram não eram... aquela história, o presidente Kaká se reelegeu com 10 mil votos. Aí ele anda pela cidade e tem 30 mil. Votei no senhor, hein, presidente? Tem que recontar os votos, dá 30 mil votos, não 10 mil. Isso é a política, né? É folclore da política, mas tem que ter política séria, tem que ter pessoas sérias aí para dirigir a cidade, principalmente a cidade de Santos, que está passando esse momento, né? Um momento de investimento. Vamos falar muito sobre isso, né? Em futuros programas. Então, eu agradeço aí a participação, ao Emílio aí, que já fazia tempo que o Emílio, eu lembro agora, tá olhando para o Emílio, estava lembrando, Emílio novinho, né? Então, depois ele esteve ausente da... É novo. Então, mas com certeza eu acho que é importante pessoas sérias aqui na nossa cidade fazendo acontecer. Quero agradecer demais a presença aqui do Kaká Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Santos, pelo PSDB, e o Emílio. Em cima do que disse o Kaká, a influência existe, é claro, o ex-presidente Bolsonaro tinha o seu apelo, a sua força, não leva uma multidão por acaso, mas, como muito bem disse o Kaká, né, os números estão aí, o que está acontecendo está aí, então cabe a cada um definir qual candidato irá votar, e no momento tem a possibilidade de serem, ainda não há confirmação, a não ser o próprio Rogério Santos. Sem dúvida, é claro que o ex-presidente tem uma força política gigantesca, tem que respeitar isso, né? Também não sou bolsonarista, tampouco petista nem lulista, então respeitar essas lideranças que nós temos hoje. Não aprecio nenhum dos dois, especialmente o ex-presidente, né? A conduta dele foi desastrosa, né? Principalmente na área da saúde, e ao final, o que está sendo apurado agora, é mais grave, né? Tudo está caminhando aí para uma traição à pátria, tá? Mas é importante que ele venha e apoie aí os candidatos dele, para que essas pessoas possam mostrar o seu currículo para os eleitores. Para encerrar, pergunta facinho, quem faz a final do Paulistão? Isso é muito difícil de responder, mas eu gostaria que o Santos estivesse lá. E o Palmeiras parece ser a aposta certa para a final. E o Santos eu gostaria que estivesse, mas do jeito que está jogou nos últimos 5 jogos, não acredito. É isso aí, Kaká. Acompanha? Olha, o técnico do Palmeiras foi, mais uma vez, premiado, né, fora do país e deixou os palmeirenses tranquilos que mais 2 anos ele continua ganhando títulos para o Palmeiras. Né, pretencioso demais. Mas, veja, Eduardo, os 3 times que estão disputando junto com o Santos foram os 3 times que nós fomos derrotados. E eu me lembro que o técnico, né, ele comentou que erramos no momento que podíamos errar, né? Então, ao perder os jogos para Bragantino, para Novo Horizontino, para o Palmeiras, o Carrilho, ele falou, né, que perdemos no momento que podíamos errar. Então, espero que agora não está, né? O técnico não dá para errar, né? Não. Então, eu vejo... Se nós passarmos do Bragantino, que não vai ser fácil, e foi decidido já, vai ser na Vila Belmiro? A diretora do Santos ainda não informou, está estudando. Alguns comentários da Vila Belmiro, outro momento, no outro local, mas tudo bem. Se passarmos por isso, a semifinal, com certeza aí o Santos vai forte para vai disputar com o Palmeiras, que eu espero que... acho que pelo desenho que está sendo dado, seria o Palmeiras. E o Palmeiras ontem teve a liberação do seu estádio, né? Gramado já totalmente novo, vai voltar a jogar contra o Novo Horizontino e final também joga lá. Não podemos nunca esmorecer, né? Vamos sempre acreditar, né? Mesmo sabendo que nós temos forças bem não temos tantas forças como esses 2 times do interior, se destaca. E o Bragantino veio mordido, né? Porque perdeu a participação dos grupos, né, da Libertadores. Exato. Então, um adversário a ser vencido e difícil também, né? Mas o Santos perdeu a batalha, mas ainda não perdeu a guerra, então tem que se recuperar. Gente, obrigado pela participação, estouramos o tempo, agradecendo demais, peço desculpas, não consegui colocar o nome de todos os nossos ouvintes aqui, o Jimmy passa aqui
O pessoal tem pedido, e olha, vem pedido de fora, então, final de semana, Virgínia, especial da Rádio Star News, com o cantor britânico Elton John. Maravilha. O Elton John, que outro dia deu uma declaração, falou muito bem do Brasil, viu? Se o Brasil for muito bem administrado, não fica abaixo dos 5 maiores países do mundo. Ele entende que o Brasil tem o potencial, que já veio aqui diversas vezes, que está volte mais uma vez. Virgínia, vamos embora? Continuem 24 horas no ar com música e muita informação, nosso jornalismo, notícias da Baixada de todo o Brasil e do mundo, com o nosso Conexão News, com uma equipe de mais de 17 jornalistas trazendo informações para você. Tchau, bom dia. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.